eu vou falar primeiro da minha mãe. Como eu disse, a história de vida da minha mãe é uma coisa assim extraordinária. Vou só resumir um pouquinho. Minha mãe, quando ela nasceu, a mãe dela morreu. Ela nunca conheceu o pai dela foi embora antes dela nascer. Então minha mãe não sabe nem se tem irmã, né, de sangue. Então a mãe dela morreu no parto e quem pegou ela para criar foi a tia, a irmã da mãe, que já era casada com um homem e tinha mais de não sei quantos filhos, 3, 4, sei lá. E quando minha mãe tinha 3 anos de idade, a tia dela também morreu. Então a minha mãe era do interior da Paraíba. Minha mãe nasceu em 1950, eu acho. 1950. Então, tu imaginas assim, 1950, uma criança nascendo dentro de um lar no interior da Paraíba, que não era dela, ela não era filha de sangue, era filha adotiva, e que a tia, irmã da mãe, morreu também. Então, ela foi criada, na verdade, pelo marido da tia dela, que, assim, não devia ter muito laço, né, de afeto, nem nada com ela. E os próprios, que ela chamava de irmãos, que eram primos, na verdade, né, não aceitavam, assim, minha mãe. Minha mãe passou muitos anos, minha mãe já doente, minha mãe de vez em quando ia contando algumas coisas pra gente. Então, assim, realmente, ela teve uma infância muito difícil nessa casa. E ao ponto, assim, minha mãe com 13 anos, minha mãe era muito inteligente, muito estudiosa e muito esforçada. Com 13 anos, minha mãe foi dar aula de português para os filhos dos caras que tinham dinheiro na cidade, os playboyzinhos que não queriam estudar e estavam mal em escola. E minha mãe, com 13 anos, ia ensinar esses caras. E a minha mãe ficou ali dos 13 até os 18, juntando o dinheirinho dela e sofrendo muito dentro da casa dela. Né? Ela não tinha amor. Né? Minha mãe foi uma pessoa que cresceu sem amor de pai, de mãe, de ninguém. Quando deu 18 anos, ela veio para Brasília. Ela juntou o dinheirinho dela e foi para Brasília com a mão na frente e outra atrás. Ela era do interior da Paraíba, meu Deus. Com 18 anos, ela juntou as malinhas dela e foi para Brasília. E em Brasília, até ela conseguir um emprego, e foi nesse emprego que ela conheceu meu pai, né, já com 20, não sei quantos anos. Ela foi estudar, né, ela aí morava num pensionato, que antes tinha, né, esse negócio de pensionato, de freira e tal. Ela foi para lá, aí ela dizia que por um período, assim, bastante tempo, ela tinha uma refeição por dia. A que dava no pensionato, na verdade tinha 2. A que o pensionato dava, normalmente era o café da manhã, mas assim, ou ela jantava ou ela almoçava, porque não tinha dinheiro. Então minha mãe teve uma história de vida, assim, bem complicada, bem difícil. E ela acabou conseguindo esse emprego na fábrica de cimento Tocantins e acabou conhecendo meu pai, se relacionaram, casaram e formaram uma família. Aí depois disso ela foi trabalhar no Congresso Nacional, porque ela tinha um parlamentar lá muito conhecido dela, tal, muito amigo. E minha mãe, assim, ela era tão competente, né, que eu lembro que teve uma vez que ele perdeu a eleição. Não, na verdade ele saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado, ele virou senador. E ficou uma briga pela disputa da minha mãe na Câmara, quem é que ia ficar com a minha mãe. Né? O dia que minha mãe morreu, fizeram uma sessão solene no Senado Federal para homenagear a minha mãe pela morte da minha mãe, né? Fizeram lá uma homenagem para ela. Ela era uma pessoa sem explicação. E o que eu acho mais incrível dela é que eu falava assim, meu Deus, minha mãe tinha 48 horas no dia dela, só pode. Porque eu tenho 24, eu não faço 1/3 das coisas que ela fazia. Porque ela era uma mãe, excelente mãe. Ela era uma esposa, excelente esposa. Não era dona de casa, porque trabalhava, mas a casa, impecável, né? Tava sempre tudo funcionando e tal. E, além de tudo, era uma excelente profissional. Minha mãe trabalhava muito. Tinha um dia que minha mãe chegava às 11 horas, meia-noite, quando tinha sessão no Congresso. Minha mãe chegava meia-noite, 1h da manhã em casa, para no outro dia estar lá 8 horas da manhã de novo. Você assistia tudo isso, né? Então isso foi muito importante para a formação da Alicia hoje. Com certeza. A sua mãe é, claro, como você descreveu, a sua maior referência até hoje. E ela, assim, ela teve câncer, né? Ela teve um câncer quando ela tinha 39 anos. 14 anos depois, ou 15, ela teve a outra metástase.
E ela teve 3 metástases, e ela inclusive teve metástase no cérebro, e ela curou todas as metástases. O médico dela nem acreditava quando chegavam os exames que ela estava curada, assim. Ela falava, meu Deus, isso aqui eu tenho que estudar, tenho que mandar para o centro de câncer lá da Pensilvânia, porque eu não esperava. A primeira metástase dela, ele deu 1 ano e meio de sobrevida para minha mãe ficou curada. E trabalhando, minha mãe não deixava de trabalhar, de jeito nenhum, porque ali era a válvula de escape dos problemas dela, assim, né? Então, ela só não trabalhava na semana que ela fazia quimioterapia, mas na semana seguinte ela estava plena lá no trabalho. Então, a minha mãe é a maior referência que eu tenho de superação, de garra, de gana de vencer na vida, tanto por ela como pela família. E as pessoas dizem que eu peguei um pouquinho disso dela. E eu digo, meu Deus, nunca. Porque se eu chegar a ser 1/10 do que minha mãe foi na vida dela, eu sou a pessoa mais feliz do mundo e mais realizada, assim, e mais orgulhosa de mim. Se eu for 1/10, né, do que ela foi. Então, o que minha mãe passou para mim foi isso. Foi de ser uma pessoa guerreira, de se reinventar, né? Toda vez que acontece um problema, que ela tem que resolver alguma coisa na vida dela ou tem que mudar. A minha mãe faz isso com maestria, assim. Então, minha mãe foi uma excelente mãe, uma excelente profissional, uma excelente dona de casa, uma excelente esposa.